Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória, nós, teus filhos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, declaramos que tu és bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Clamamos, ó Deus, pelo teu servo, nosso amigo querido pastor Gilson, sua esposa, os seus familiares, sua irmã, ó Espírito Santo que intercede por nós, que geme por nós, na presença do Pai, que haja um derramar do Espírito Santo Consolador nos corações deles, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor continue com a irmã, melhorando-a cada vez mais, curando-a para a glória do teu santo nome. Continua também com os nossos irmãos, o Kleber, a Maria Cláudia, cuidando deles e restabelecendo a saúde deles mais e mais. Ó Deus, nós os colocamos diante do Senhor. Clamamos também pelo avô da Josiele, o pai da nossa irmã Silvana. Ó Deus, tenha misericórdia dele. Ele está naquele hospital, numa situação também tão difícil, precisa do socorro do Senhor. Que o Senhor esteja com ele, e esteja com essa família, com Dona Antônia, trazendo, ó Deus, todo o refrigério que o teu Espírito somente pode trazer nesses dias aos nossos corações. Fortaleça-nos, ó Deus, receba o nosso louvor, porque tu és o nosso louvor. Tu és o nosso Deus e nós te adoramos. A ti clamamos e também a ti nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bendiga ao Senhor, exalte ao Senhor, adore ao Senhor. Aqui estou, te ofereço tudo o que sou. Aqui estou, um sacrifício quero ser. Toma meu ser, minha vida entrego a ti, porque tu és meu Deus, és digno de adoração, uma oferta de amor serei para ti. Porque tu és meu Deus, és digno de adoração,
ofereço tudo o que sou. Aqui estou, um sacrifício quero ser. Toma meu ser, minha vida entrego a ti, porque tu és meu Deus e és digno de adoração. Uma oferta de amor serei para ti. Porque tu és meu Deus, és digno de adoração, és oferta de amor serei para ti, para ti. Só para ti, Senhor, uma oferta de amor serei. Toma o meu ser. Porque tu és meu Deus, és digno de adoração, uma oferta de amor serei para ti. E porque tu és meu Deus, és digno de adoração, uma oferta de amor serei para ti. Como rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração.
Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, e em adoração eu me rendo a ti. Aleluia. Tu és como o rio, rio de água viva, flui dentro de mim. Aleluia. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te adorar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Aleluia. Digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, te amo, ó Senhor, te amo, ó Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas a ti, Senhor, aquele que caminha conosco, aquele que é sempre presente. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, vindo dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde,
Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Nosso coração, quando a noite se aproxima, nós necessitamos muito da Tua presença. Faz, Senhor, arder o nosso coração com a Tua preciosa presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero voltar com vocês a esse precioso texto dos discípulos a caminho de Emaús. É um dos textos preferidos meu, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Como ele é um texto longo e eu vou mencioná-lo para a gente recordar o que estava acontecendo, eu quero ler apenas quando os discípulos fizeram esse pedido a Jesus, a partir do versículo 28, Lucas 24, mas abra aí o texto e permaneça com a sua Bíblia aberta na parte do versículo 13 até o versículo 35. Eu vou ler do versículo 28 ao versículo 35. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Emaús, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Era o primeiro dia da semana, o domingo. Jesus havia ressuscitado. Os discípulos estavam trancados numa casa, cheios de medo, e esses 2 discípulos seguiam para Emaús. Enquanto eles caminhavam para Emaús,
o assunto era o mesmo. Entristecidos, muito entristecidos pelas notícias, pelos acontecimentos dos últimos dias, eles caminhavam cabisbaixo e falando apenas nesse tema, apenas nesse assunto. Jesus se pôs entre eles, caminhava com eles. Afinal de contas, ali estavam dois reunidos e seguiam. E Jesus se pôs no meio deles. Enquanto eles caminhavam juntos, Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão conversando enquanto vocês caminham? Eles ficaram surpresos com a pergunta de Jesus. Afinal de contas, que cidadão de Jerusalém não sabia dos últimos acontecimentos? És tu o único que, estando em Jerusalém, desconhece as últimas notícias? Quais? Eles narraram para Jesus as últimas notícias e Jesus, então, lhes disse claramente: vocês são nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês não leram sobre isso, não sabiam sobre isso? Por que vocês, então, estão assim? Por que o coração de vocês é tão demorado? Era o primeiro dia. Era o dia em que eles deveriam estar dizendo, ao invés de e já é o terceiro dia. Eles disseram isso para Jesus. Já é o terceiro dia e nada aconteceu. É verdade que algumas mulheres foram até o túmulo, não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, que afirmaram que ele vive. Alguns dos discípulos, de fato, foram ao sepulcro, verificaram aqui tudo que as mulheres disseram não era invenção, era exatidão, mas elas não viram ele. Não viram. Eu gostaria que você, aliás, não apenas que você, porque eu voltei para esse texto me fazendo uma pergunta nesse tempo de pandemia, nesse tempo de notícias tão ruins, tão pesadas, onde a gente desiste de notícias, de saber. Eu me perguntei, eu sou semelhante aos discípulos quando iam para Emaús? Ou eu sou semelhante aos discípulos quando voltavam de Emaús para Jerusalém? Você está vivendo um momento em que você é semelhante aos discípulos que vão de Jerusalém para Emaús? Ou você é semelhante aos discípulos quando voltam de Emaús para Jerusalém? E qual é a diferença? Ir de Jerusalém para Emaús é ir contra a vontade de Jesus, porque Jesus havia dito aos discípulos: permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém.
é sair da vontade de Deus, é sair da terra santa, de um lugar santo, do meio de amigos, de outros companheiros, e voltar, ir a caminho de uma pequena aldeia afastada, praticamente desconhecida, voltando. E agora preste atenção que enquanto eles iam, esses 2 discípulos que iam, eles tiveram a presença física, digamos assim, porque Jesus disse para os seus discípulos: olhem aqui as marcas, meus ossos podem apalpar a carne, está aqui, toquem em mim. Jesus caminhava assim com eles, mas eles tinham o coração ardendo, mas continuavam tomados pela calamidade, pela tragédia, pelo medo, e não percebiam a presença de Jesus. Você, meu irmão, pode estar assim, caminhando e vivendo esses dias, e Jesus tem estado presente com você, Jesus tem estado aí com você, Jesus tem perguntado para você sobre o que você conversa, sobre o que tem ocupado o seu coração. Por que o medo? Por que apenas esse assunto? Mas você não se dá conta da presença dele. Agora, quem eram os discípulos quando eles voltavam de Emaús? Para Jerusalém. Quando eles voltaram de Emaús, em Emaús, quando o Senhor partiu o pão, eles perceberam, os olhos foram abertos e eles viram que era Jesus. E então Jesus simplesmente desapareceu. A pergunta para nós é: o que a gente faz quando Jesus desaparece? Quando a gente não tem a presença dele caminhando com a gente, mas a gente carrega ele dentro de nós. Quando ele está em nós, quando o nosso coração volta ardendo, quando o nosso coração volta na certeza da vitória. Quem somos nós, portanto, nesse tempo? Aqueles que caminham de Jerusalém para Emaús, ou aqueles que caminham de Emaús para Jerusalém? E por quê? Por que nós somos tão tímidos? Por que a acusação de Jesus continua sendo verdadeiro, ó nécios, tardos de coração para crer? Por quê? Por que nós somos assim? Preste atenção que Jesus, quando faz essa pergunta, ele coloca um fator primordial na nossa caminhada com ele: crer. Para se caminhar e ter Jesus vivo, atuante, caminhando conosco, é necessário que estejamos caminhando em fé. E esse crer é crer em tudo que os profetas disseram, é crer na Escritura Sagrada, é crer na palavra. Você precisa crer nas promessas de Deus e fazer essas promessas reais, verdadeiras, tomar posse delas. Não apenas
saber que as Escrituras são a palavra de Deus, mas você precisa colocar em prática essa palavra no seu viver diário. Por que que você esquece com tanta facilidade as promessas do Senhor, quando as promessas do Senhor estão presentes em nossa mente, em nosso coração? A gente sequer precisa dessa presença de Jesus entre nós, porque nós sabemos que Ele está conosco o tempo todo. O nosso coração caminha ardendo, queimando por Ele em todo tempo, em qualquer circunstância. Mas por que que a gente vacila tanto? Por causa dos fatos. Quando os fatos diante de nós são mais poderosos, mais gritantes, mais verdadeiros do que a nossa própria fé, do que a nossa própria esperança. Preste atenção que eles disseram: é verdade. Olhem só o que esses discípulos sabiam, versículo 22, é verdade que também algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não acharam o corpo de Jesus. Voltando, elas disseram que tiveram uma visão, que um anjo falou, ou anjos falaram com elas e afirmaram que ele vive. Olhem só, elas disseram, e é verdade o que elas disseram. É verdade o que elas disseram sobre os anjos e que ele vive. Agora observe no versículo 24, essa primeira expressão deles. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Mas houve um porém. Mas não o viram. Mas não o viram. Por quê? O de fato foi tomado por um fato maior. Não o viram. De fato, eles verificaram a exatidão de tudo quanto as mulheres disseram. Mas há um fato gritante em nossos corações. Eles não viram Jesus vivo. Olha, Jesus vivo conversava com eles e eles não viam. Por quê? Porque o fato, a realidade, as notícias eram tão grandes diante deles, que o fato contradizia toda a verdade, toda a exatidão. Um paradoxo aí, quando a realidade que está diante dos nossos olhos são tomadas por fatos e por notícias que só crescem, que só se avomulam, que cada dia se tornam mais terríveis e os fatos vão aumentando. Isso tem o poder de fechar os nossos olhos, de trancar o nosso raciocínio para as exatidões, para as verdades que nós já conhecemos. E eu digo a vocês, em nome de Jesus, para nós, não deixemos que fatos estejam cegando a realidade e a verdade que Jesus Cristo ressuscitou, de que Jesus Cristo está vivo, e de que Ele está conosco em todo dia, todo
tempo Ele caminha conosco. Não permita que seus olhos sejam fechados. Nossos olhos, a semelhança lá do profeta quando pediu: abre os olhos do meu servo, para que ele possa ver que os montes, que maiores são aqueles que estão conosco. Meus irmãos, quando os cientistas colocam os seus olhos em microscópios, eles veem coisas. Se você pudesse colocar ou ver a sua cama, o seu lençol, o seu travesseiro com o microscópio, você nunca mais se deitava. Porque há bichinhos ali que você não vê, mas que estão presentes. Estão presentes. Há uma realidade espiritual nos cercando. Anjos nos cercam. O Pai dá ordem a respeito deles para que Ele nos guardem. Ah, oxalá, quem dera, Deus abrisse os nossos olhos para que pudéssemos ver mais. Peça ao Senhor: abra os meus olhos, Pai, para que eu possa contemplar para além da realidade, para além dos fatos que estão diante dos meus olhos. E para que isso aconteça, há um momento muito singular, mas de uma importância, de um valor, de uma singularidade tremenda para abrir os nossos olhos. Aconteceu que quando eles estavam à mesa, versículo 30, Jesus tomou o pão, abençoou e, partindo diante deles, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu. Ele desapareceu. É interessante, irmãos, que depois que Jesus desapareceu, os discípulos não ficaram mais desesperados. Eles não disseram assim um para o outro: ah, logo agora que os nossos olhos foram abertos, ele some. Por que ele faz isso? Eles não entraram em desespero. Por quê? Porque agora eles tinham os olhos abertos e os olhos deles foram abertos com o partir do pão. Ou seja, com esse momento tão importante, que é o momento da celebração da ceia, que é o momento da refeição, que é o momento de dar graças, que é o momento de gratidão, do partir do pão. Há momentos muito singulares para que nossos olhos sejam abertos. Com Maria, quando ela estava no túmulo, foi quando Jesus pronunciou o nome dela, Maria, e ela então disse Rabone, que quer dizer mestre. Os olhos dela naquele momento foram abertos. Quando os nossos olhos estão abertos para a realidade espiritual, Jesus permanece conosco. Ele não desaparece, porque ele agora tem a realidade em nós, arde em nós. Eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras. Já havia um arder
em nosso coração, e na mesma hora, eles agora se levantam, não era mais hora própria para eles estarem na estrada. Eles disseram para Jesus: já é tarde, fica conosco. Não era mais momento para se viajar, mas agora eles estavam dispostos a estarem encarando todo o perigo, toda dificuldade, porque agora é que eles sabiam que Jesus estava com eles, que Jesus caminhava com eles. Quem sabe Jesus tem estado aí, quem sabe não, eu creio, Jesus tem estado com você em todo o tempo, mas não deixe que os fatos estejam cegando você, seguindo você, perseguindo você. Não permita que os fatos sejam maiores que a verdade, que a exatidão da palavra é ao seu coração. Por isso eu gostaria de, nesse momento, de tantos fatos, de tantas notícias, e às vezes tão cheias de confusão, eu quero convidar você para um momento de oração. Você quer esse momento? Você quer esse momento, ter seus olhos abertos? Como você prefere caminhar? Com um Jesus que está ao seu lado, mas que você não vê por causa dos fatos? Ou um Jesus, o Jesus que faz arder o seu coração, que é real, porque o fato, a verdade é que Ele ressuscitou. Essa sim é a última notícia. Ele ressuscitou, Ele vive. Se você, portanto, quer orar comigo nesse momento, manifeste isso. Talvez seja você apertando aí o botãozinho de curtir, ou você escrevendo: sim, abra meus olhos, Senhor. Às vezes são decisões que a gente, de uma forma tão simples, toma, que abre os olhos da gente. É a maneira simples como Jesus fala e faz arder o nosso coração, que a palavra dele fala e faz arder o seu coração. Faz isso sim, Senhor, eu quero. Abra os meus olhos diante de todos os fatos. Eu quero ficar com a exatidão do que eu creio, e eu creio que o Senhor ressuscitou, aleluia. Eu quero ficar, Senhor, com a verdade de que o Senhor vive, aleluia. Eu quero ficar, Senhor, com a verdade de que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu quero ficar, Senhor, com a verdade que eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo de que nada poderá me separar, nada poderá, Covid, nada poderá me separar, nada. Eu sei, Senhor, eu sei. Abra meus olhos para a realidade, para a verdade das Escrituras, da Tua Palavra, que eu me agarre nesse tempo conturbado com as Escrituras, aquilo que ela declara,
a teu respeito. Aleluia. Abra os nossos olhos. Visita agora os lares, Senhor, dos meus irmãos. Visita, Senhor, aquele que já estava desistindo, aquele que já estava tão desanimado, aquele que tinha esfriado tanto, Senhor, que sequer ardia mais o coração pela presença do Senhor. Ó Deus, sê misericordioso. Ainda bem que quando o nosso coração é tomado pelos fatos, pelas notícias ruins, o Senhor, pela misericórdia, ainda se põe e caminha, ainda que os nossos olhos estejam fechados, mas o Senhor caminha conosco para abrir os nossos olhos, para dizer para nós: voltem a arder o coração de vocês, voltem para Jerusalém, a poder a ser derramado, o poder do Espírito Santo já foi derramado sobre nós, sobre sua vida. Receba poder, que o seu coração esteja se enchendo de calor espiritual, de vida espiritual, e você glorifique, você exalte, e você caminhe nesses dias em direção à Nova Jerusalém, sem medo, sem temor algum, mas sempre em seu coração, com a verdade, com a exatidão de fatos, que a palavra não mente, que ela é verdadeira em todo o tempo. Seja assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que o seu coração, que o seu lar, que a sua família sejam invadidos pela verdade da palavra de Deus, que dura para sempre. Em o nome precioso de Jesus. Amém. Amém.